Vamos dando aqui continuidade às nossas aulas de MCU e agora para tratar um assunto sobre velocidade linear e angular. Lembrando que nós estamos fazendo sempre comparação com estudos feitos sobre linha reta e estudo feito sobre movimento circular. Então vamos relembrar a definição de velocidade linear. A velocidade linear é quando você tem a variação da posição com o passar do tempo. Para quem lembra a equação, vou colocar aqui. A velocidade linear é a variação do deslocamento, né? É o deslocamento, que é a variação da posição, dividido pela variação do tempo. A velocidade angular e depois a relação que pode ser feita entre elas. Para quem ainda não viu, a velocidade angular vai ser basicamente a mesma coisa. Seja o ponto 1 e o ponto 2, o nosso deslocamento angular. Tá aqui, ó, o ângulo inicial. Você pode dizer que aqui vai ser a minha fase inicial e a minha fase final. Começo no ponto 1 e termino no ponto 2, certo? E o tempo que eu levar para sair do ponto 1 até o ponto 2, quando eu fizer a divisão desse ângulo aqui, do ponto 1 ao ponto 2, dividido pelo tempo que ele sai do ponto 1 ao ponto 2, eu vou ter a minha velocidade angular. E só para lembrar, a unidade de medida vai ser o radiano por segundo. Por que radiano? Porque estamos trabalhando com ângulo, certo? Então, a unidade de medida aqui é o radiano por segundo e aqui vai ser metros por segundo. Essa velocidade angular, ela também pode ser escrita como uma frequência e período, em relação de frequência e período do movimento. Para isso, nós precisamos considerar a área da circunferência, certo? Nós vamos levar em conta o nosso estudo de forma circular. Devemos considerar que a área da circunferência, quem lembra aí como é calcular a área da circunferência, corresponde a 2π radiano. Ou seja, se você parte aqui de um ponto e chega até esse outro ponto novamente, você completou um ciclo, né, 360 graus, e esse ciclo corresponde a 2π radiano. Isso chamaremos de deslocamento angular. O tempo gasto para percorrer esse círculo nós vamos chamar de período. A velocidade angular, que é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo, pode ser também, esse ângulo aqui pode ser também o 2π, mas nós também podemos relacionar a frequência. Como nós sabemos que a frequência é o inverso do período, nós podemos chegar nessa expressão aqui, ó, 2πf. Professora, por que 2πf? Vamos lá. Lembra que eu falei na aula anterior que a frequência é o inverso do período? Então, quando t, que é o período, estiver aqui embaixo, a frequência ela vai aparecer em cima. Um não é o inverso do outro. Então, se você quiser calcular a velocidade angular e tiver o 2π e o período vai ficar embaixo. E se você quiser calcular a velocidade angular e não tiver o t do período, mas tiver o f da frequência, então ele não vai ficar embaixo, ele vai ficar em cima, tá? Lembrando que eles são inversos. Nós podemos relacionar essa velocidade linear à velocidade angular da seguinte forma. Vou explicar para vocês melhor. Tá aqui, ó, a velocidade linear, o ΔS, nós estamos relacionando ao quê? Ó? O 2π é um ciclo. Essa velocidade vai depender também de quê? Do raio, que é a velocidade linear. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó. Aqui é o centro. Imagine que até essa extremidade aqui é o raio. Cada vez que você aumentar o seu raio, esse arco também vai aumentar. E quando esse arco aumenta, você está aumentando o deslocamento angular. Aumentando isso, a sua velocidade linear também vai aumentar. Já a velocidade angular vai ser a mesma. Por que vai ser a mesma? Observe esse ângulozinho aqui verde. Esse ângulo verde tem a mesma variação do ponto 1 ao ponto 2 em graus. Se nesse ângulozinho aqui você tiver 30 graus, aqui fora você também vai ter 30 graus. Lembrando que se eu fizer uma circunferência pequenininha aqui, ó, se ela for completa, ela vai ter 360 graus. Aqui fora, apesar de ser maior, também vai ter 360 graus. Então, vale muito lembrar que a velocidade linear, ela depende muito do raio. Cada vez que o seu raio aumenta, essa velocidade linear também vai aumentar. Feito isso, vamos finalizar aqui a explicação. A velocidade linear pode ser 2π. 2π é a circunferência, o estudo feito de forma circular, que depende do raio. E se for a frequência, ao invés de ficar aqui embaixo, só é multiplicar 2πr vezes f.
nós podemos relacionar essas duas equações. Ou você utilizando 2π vezes f, ou você utilizando 2π sobre t, o r vai ter que aparecer aqui, independente de qualquer coisa, tá? Então, se você quiser relacionar a velocidade linear com a velocidade angular, tá aqui, você pode usar essa expressão. A velocidade linear pode ser a velocidade angular vezes o raio. E agora vamos fazer uma questão para finalizar essa aula bem simples. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro e opera com a frequência máxima de 1.200 rotações por minuto. Ela gira 1.200 vezes em 1 minuto. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra e considere π igual a 3. Então, se ele está te dando π igual a 3 e está te falando que ele tem uma frequência de 1.200 RPM, falando do diâmetro, ele está pedindo para você relacionar a velocidade angular e pedindo aqui a linear. Então, existe essa forma que nós acabamos de ver, que é a relação de velocidade linear e angular, ok? Onde é que vai entrar esse 30 centímetros? Ele não vai aparecer 30 centímetros, ele vai aparecer como um raio. E, além disso, nós temos que transformar ele para metro. Esse 1.200 RPM é rotação por minuto, só que a velocidade linear é em metro por segundo. Então, tem que transformar isso aqui para hertz, ok? Então, vamos aqui. Lembrando, nosso ômega, que é a velocidade angular, vai ser 2π vezes a frequência. Porque ele te deu frequência, não deu período, então 2π vezes a frequência. Então, vamos substituir já aqui embaixo. Tá aqui. V vai ser 2π, que é o ômega, 2π vezes a frequência, vezes o raio. E a velocidade linear em metro por segundo, agora é só substituir. Muito fácil essa questão. O 2 está aqui. O π, ele pediu para dizer que é 3. A frequência, como foi que eu cheguei nesse 20? Simples, basta pegar 1.200 RPM e dividir por 60 segundos, que você chega em 20 Hz. O que significa esse 20 Hz? Que ele vai girar 20 vezes em 1 segundo ou 1.200 vezes em 1 minuto. Então, quando ele pede velocidade linear, é para você transformar para Hz, ok? Tá aqui, 2 vezes 3 vezes 20 vezes 0,15, por quê? Tá? Aqui é 30 centímetros é o diâmetro, mas nós vamos usar o raio. Então, são 15 centímetros de raio. E transformando para metro, vai ficar 0,15. Fazendo a multiplicação, nós vamos chegar em 18 metros por segundo. Tá? Aqui é a nossa velocidade linear. A angular é simplesmente 2π vezes f. E a relação da linear com a angular vai 2π vezes a frequência vezes o raio. Aqui é a relação das duas.